Estamos de volta com o Panorama Manhã e agora nós vamos falar um pouquinho sobre empresas, né? O que os empresários precisam ter em mente aí nesse momento para minimizar os impactos que os decretos, as mudanças nos horários de atendimento e afastamentos por motivos de saúde podem causar na vida da empresa. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente aqui é Carlos Eduardo Araújo, que é consultor empresarial e sócio da Parceria Consultores. Olá, como vai, Carlos? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Quais são as dicas que você daria que as empresas precisam estar atentas nesse atual momento, né? Tanto para se adequar melhor a esses horários, quanto também para poder passar com mais tranquilidade por esse período aí da pandemia? A gente precisa colocar um pouco essa discussão em perspectiva, né? Tentando entender o que está acontecendo nesse momento, né? A gente viveu essa explosão da pandemia em 2020 e todas as empresas entraram, eu vou chamar no modo sobrevivência. Todo mundo parou, tentou ver o que era possível fazer, como aprender a lidar com essa situação. E o que a gente vê hoje, salvo alguns segmentos que estão sofrendo muito mais do que outros, segmentos de bares, restaurantes, turismo, por exemplo, é que muitas empresas já estão se adaptando a esse novo jeito de funcionar, que tudo indica continuará em 2021, né? Então, algumas coisas como a certeza de que o home office veio para ficar, mais do que parar de lutar com essa realidade e tentar esperar o momento para voltar todo mundo, como é que o empresário pode acomodar algumas atividades no home office, e aí o grande desafio passa a ser como é que eu integro, como é que eu gero engajamento dessas pessoas, mesmo não estando fisicamente todo dia dentro da empresa, né? Nós vivemos também um momento de muita incerteza em todos os sentidos, seja porque a pandemia a todo momento impõe decisões que mudam o cenário, né? Decisões objetivas para tentar causar menos problemas no sistema de saúde, que acaba afetando as empresas, acaba afetando o consumo, os negócios, seja pelo próprio ambiente de negócios no nosso país, né? A gente vive também constantes incertezas, muitas emoções todos os dias. E a gente tem também, com tudo isso, um cliente que está muito menos propenso a consumir e também muito mais seletivo. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. É preciso ter muita inteligência. Eu tenho indicado para os meus clientes, né, a gente olhar para 3 grandes posturas que eu considero fundamentais para poder fisgar esse cliente, né, continuar obtendo resultados no seu negócio e tentar passar da melhor maneira possível por esse furacão que ainda não acabou. O primeiro é perseguir uma postura de inovação. Nós temos que rever nas pequenas coisas a forma como a gente atua. O que você fazia no passado talvez não esteja servindo mais para você entregar o mesmo valor para o teu cliente. Outra postura fundamental é exercitar o que a gente chama de pensamento ágil. Se você for desenvolver algum projeto, se você for implementar alguma mudança, no lugar de você fazer uma mudança grande e esperar que ela dê resultado lá no final, transforme isso em pequenos passos. Tente entender o que realmente agrega valor para o teu cliente. Vá conduzindo o processo de transformação em pequenos passos, fazendo pequenas entregas, para que você possa testar essas pequenas entregas, fazer os ajustes, aprender, e com um investimento muito menor do que teria no modelo mais tradicional, você consegue ir ajustando o teu produto, ajustando o teu serviço, ajustando o teu negócio, fazendo esses pequenos ajustes. E um terceiro ponto fundamental, que continua mais vivo, mais importante que nunca, é cuidar da sua eficiência, né? Fazer mais com menos, procurar gastar o mínimo possível, sobretudo nesse momento. Isso é muito seletivo com os investimentos que vão ser feitos agora, nesse momento. Carlos, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Carlos, Tudo. Com relação a... Você falou que as empresas tiveram, e realmente a gente viu que elas tiveram que se adaptar a esse novo modelo, né? A alguma coisa que já era esperado de algumas empresas que faziam home office e outras que tiveram que fazer mesmo porque era a saída, né?
e também passar a vender delivery, passaram a tentar entender um pouquinho essa automatização das coisas, e aí surgiram novas profissões, novas funções dentro daquela empresa. Como é que você está identificando essa questão dessa mudança, né, dessa adaptação ao novo, e com relação também à questão do próprio empresário ver isso, né, do próprio empresário olhar que realmente, de fato, daqui para frente tem muita coisa diferente, né? Nós temos uma característica que é nossa e que não podemos negar, né? Nós temos uma verdadeira aversão à mudança. Isso é da natureza humana. Então, diante de uma necessidade de mudança, e se ela é imposta de uma forma abrupta, a primeira reação que nós temos é reagir, é ser contra isso. E, na verdade, o que a pandemia fez com a gente foi colocar uma luz gigante, um holofote gigante sobre um cenário que já era uma realidade, só que acontecia em situações pontuais. Ao invés de acontecer no mundo inteiro de uma vez só, acontecia em situações pontuais, em segmentos, por exemplo, né? Quem poderia imaginar que o segmento de táxi seria ameaçado por um Uber? Ou o segmento de hotéis seria ameaçado por um Airbnb? Só para citar alguns exemplos, né? Quem poderia imaginar que TV a cabo não seria mais a grande vedete do universo do entretenimento, da comunicação, e que hoje está sendo substituído pelas plataformas de streaming? Essas mudanças sempre aconteceram. E o que a gente percebe é que se o empresário, que é quem dá o tom do seu negócio, está atento a isso, está olhando lá na frente, está pensando estrategicamente no seu negócio, ele começa a perceber a necessidade de ir conduzindo processos de mudança, mesmo que a sua equipe não perceba, ou mesmo que a sua equipe inicialmente até resista um pouco a esse processo de transformação. O que a gente está percebendo é que cada vez mais as empresas que tiverem capacidade de se adaptar a essas mudanças, se antecipar às tendências, são as que vão mais tirar proveito, não só desse cenário, que na verdade é histórico, né? Nunca vivemos nada parecido, mas de qualquer situação. Se hoje a gente tem uma pandemia que afeta todos de uma maneira geral, claro que uns mais e uns menos, mas de uma maneira geral todos estão sendo afetados, amanhã pode, depois de tudo, voltar ao normal, né? Será um novo normal com certeza. Amanhã será o meu segmento, por exemplo, que pode ser afetado por uma mudança que eu não fui capaz de perceber e pode ser que eu fique para trás. Então, eu acho que o grande aprendizado desse momento é você ficar muito atento ao que está acontecendo e não ter medo de mudar. Carlos, eu acredito que todo mundo já sabe essa fórmula básica aí que se fala inovação, estar atento ao comércio digital, digitalizar os processos. Eu acho que todo empreendedor, todo empresário já sabe de qual essas dicas, né? A gente já falou muitas vezes nisso, mas às vezes a paralisia que é provocada por esse momento, por essa incerteza, ninguém sabe quando é que a situação vai melhorar, quando vai ter vacina, quando vai ter um tratamento eficiente, enfim, pode meio que paralisar realmente as pessoas, os empresários. Então eu lhe pergunto, o que é que o empresário precisa priorizar diante desse momento de readequação por conta de todo esse contexto que estamos vivendo? Um dos melhores instrumentos que existem para você refletir sobre o seu negócio é o chamado planejamento estratégico. E foi muito atacado nesse período, porque vem sempre aquela pergunta, né? Poxa, mas como é que eu vou fazer um plano diante de uma realidade que muda com tanta velocidade? Planejar, na verdade, antes de estabelecer qualquer plano, eu preciso refletir sobre o cenário, sobre o meu negócio, sobre todas essas situações. Esse exercício de fazer essa reflexão, fazer um planejamento, tentar implementar os planos de ação, mudar esses planos ao longo do trajeto, que é a grande dificuldade, né? E adequando o seu negócio, é um exercício que tem que ser feito constantemente. Como você disse, muita gente sabe que é necessário inovar, que é necessário buscar alternativas, que é necessário otimizar, automatizar seus processos. Mas a realidade é que a gente vê que tem muita gente que está, sim, fazendo isso, muita gente está perseguindo esse caminho e alguns ainda estão resistindo. Então, o convite inicial que eu posso fazer é: vamos tentar refletir sobre o negócio, sobre o cenário e começar com uma pequena mudança. Começar com uma pequena transformação e ver o que ela dá.
Porque é uma pequena transformação que me conduz, me dá energia para ir buscando novos desafios e buscando novas transformações. Esse é um ponto que eu acho fundamental. E um outro ponto importante é se aproximar mais, eu vou falar outra obviedade, mas que é pouco praticado, infelizmente, ainda, se aproximar mais do teu cliente, entender o que ele deseja, co-criar, inclusive, produtos, serviços, para entender o que ele entende que é valor. Nós estamos num processo hoje de questionar tudo isso. Algumas empresas estão partindo na frente, se transformando, se reinventando, e outras ainda estão resistindo. Então, o convite é, mesmo que seja para continuar funcionando como eu estou, pare e reflita sobre como o seu negócio está atuando. Se a decisão for manter tudo que você está fazendo hoje, pelo menos ela é uma decisão baseada numa reflexão mais profunda que você fez. E isso tem muito valor hoje em dia. Ok, Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e um bom dia para você. Obrigado, até a próxima. Obrigada.